Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Deus tem sido bom conosco, nos trazendo até aqui. Hoje, dia 22 de novembro já, né? Graças a Deus. Reta final aí, últimos 8 dias, né? Uma semana do mês de novembro. E já iniciando aí o finalzinho do ano para a glória do Senhor. Deus é bom, né? Nós vamos terminar esse ano com chave de ouro em nome de Jesus. Nós vamos até o último dia, se Deus quiser. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então dar continuidade aqui na leitura em Atos. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse início de semana, Senhor, onde o Senhor tem estado conosco, tem guardado as nossas vidas, tem nos dado toda a segurança necessária para vivermos um dia de cada vez, Jesus. Muito obrigada pelo suprimento diário, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, Pai, pela graça que tem sido derramada, Senhor, todos os dias, para que nós possamos cada dia mais vencermos o pecado, vencermos, Senhor, as adversidades, as dificuldades do nosso dia a dia. O Senhor tem nos ajudado através do Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco nessa noite, nos ensina um pouco mais da palavra, nos direciona um pouco mais, Senhor, naquilo que nós precisamos guardar no nosso coração nessa palavra de hoje, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a entender um pouco mais a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Atos 24, versículo 1 em diante. Atos 24, versículo 1 em diante. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com algum dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lícias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem citando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a qual chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por alguns anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontrei-me no templo, sem envolver em nenhum dos ajuntamentos ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse:
Quando chegar o comandante Lícias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, capítulo 24 fala desse episódio em que Paulo então é levado para o governador Félix por conta dele não estar em segurança em Jerusalém. E chegando lá, Félix então manda chamar os acusadores de Paulo. Alguns sacerdotes e os líderes religiosos descem até a Cesareia e chegando lá eles fazem acusações, né? Um advogado vai junto com eles e faz acusações contra a lei, contra as questões dos judeus a respeito de Paulo, dizendo que ele é um perturbador, né? É o que o advogado diz. E Paulo se defende dizendo que de maneira nenhuma ele tem perturbado ninguém, a não ser tem falado sobre o caminho e não sobre uma seita, né? Ele diz que ele mesmo também é judeu e que conhece muito bem a lei e os profetas, mas que hoje ele declara que Jesus Cristo é o caminho que nós devemos seguir. Então, Félix, sabendo que Paulo estava certo, porque ele também conhecia já a respeito do caminho, a respeito do cristianismo, ele adia esse julgamento e aguarda um tempo. Gente, as coisas demoram tanto para acontecer, as coisas vão se desenrolando de tal maneira que passam-se 2 anos e aí Félix é destituído do seu posto e entra um outro governador chamado Pórcio Festo. E aí, só que Félix, para não desagradar os judeus, querendo permanecer com a sua simpatia, né, dos judeus, ele deixa Paulo preso. Só que Paulo já tem certas regalias, né, por saber que ele não era nenhum criminoso. O governador permite que ele receba os seus amigos, é onde os discípulos de Paulo estão sempre em visitas a Paulo na prisão, e é onde Paulo vai escrevendo suas cartas, é onde Paulo vai tendo seus livros, ele vai tendo acesso à pena, a papiro e a tudo que ele precisava para ir escrevendo as cartas que a gente lê hoje às igrejas, ok? É disso que aqui está falando. Então passam-se 2 anos. Atos 25 agora vai dar continuidade disso, que Paulo vai ser apresentado agora diante de Festo e Agripa, outros governadores. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? E Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou:
Você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, o capítulo 25 fala agora de, na verdade, mais um que fica curioso para ouvir, né, as palavras de Paulo, que agora é o rei Agripa e a sua esposa chamada Berenice. Festo explica, né, o que Paulo está fazendo ali preso, por que ele foi preso, fala que é da época ainda de Félix e que ele não encontra nenhum tipo de crime, mas como Paulo pediu, apelou a César, ele vai ter que enviá-lo para ser julgado por César. Então, eles ficam curiosos para saber o que Paulo tem a dizer e trazem novamente Paulo para ser então interrogado diante agora do rei Agripa, da sua esposa, de alguns oficiais ali, né, que estão junto com eles e do próprio Festo. Então Festo diz assim: vamos interrogar para que eu tenha o que escrever para César numa carta. E é isso que a gente vai ver no capítulo 26, ele vai escrever então uma carta para César a respeito de Paulo. Por que ele está enviando Paulo para ser julgado em Roma? Atos 26, versículo 1. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém.
Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então, nesse momento, Paulo faz mais uma, das suas defesas, mas essas defesas nada mais são do que o grande testemunho de Deus na vida de Paulo para os grandes e os pequenos, e judeus e gentios. Paulo, aonde chegava, ele dava testemunho da sua vida, daquilo que ele tinha tido de experiências com o próprio Senhor. Percebam que ele conta o tempo todo essas situações que aconteceram antes da sua conversão, da perseguição aos cristãos, da prisão, da morte de muitos cristãos. Aí ele conta o episódio do caminho de Damasco, onde ele teve um encontro com Jesus, de como Jesus fala com ele, e depois ele fala do quanto Deus então o tem usado para falar tanto a judeus quanto a gentios, quanto a gente grande, quanto a gente pequena, e o quanto Deus tem prazer então de salvar muitos das trevas para a luz, das mãos de Satanás para o reino de Deus. O tempo todo Paulo vai dando testemunho disso, e a palavra de Deus diz então que é a palavra de Deus sendo liberada que traz o poder de Deus. Por que Paulo alcançava tantas vidas? Porque ele falava desse evangelho, do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus, da vida de Cristo. Ele dava testemunho daquilo que Deus tinha feito através de Jesus como homem,
através de Deus, através dos profetas que tinham já falado. Paulo dá testemunho de tudo isso. E essa é a grande defesa de Paulo. E todos que o ouvem percebem que não há nenhum tipo de crime, né, cometido por Paulo. Mas nesse momento, o rei Agripa vira para Festo e disse assim: se ele não tivesse apelado para César, nós poderíamos liberá-lo. Mas agora ele vai ter que ser julgado por César, porque ele fez um apelo em público diante de autoridades, então nós deveremos cumprir a própria palavra que Paulo mesmo disse. Mas tudo estava no controle do Senhor na vida de Paulo, inclusive essa ida dele para Roma. O próprio Cristo, né? O próprio Deus falou com Paulo que ele deveria ir e chegar até Roma para dar testemunho do próprio Cristo por onde ele passasse. Então amanhã a gente vai continuar aqui a partir do capítulo 27 e aí o Festo vai escrever essa carta que eu falei para vocês, para que Paulo seja enviado para Roma, né? Pro imperador César, que está nesse momento lá, sendo o imperador, está reinando o palácio central do Império Romano, era em Roma nesse momento. Então Paulo vai ser enviado para Roma para então dar a sua defesa diante de César e assim vai morrer por lá. A gente vai ver o que vai acontecer depois de tudo isso. Amém? Gente, Deus abençoe. O livro de Atos, na minha opinião, é um dos livros mais tremendos a respeito da história realmente da primeira igreja, né? Dos primeiros cristãos andando sobre a terra. Os 100 primeiros anos, eles foram cruciais para o crescimento da igreja, né? Os 33 anos são do ministério de Jesus, do próprio evangelho sendo construído através do ministério de Jesus, de João Batista. Depois da morte de Cristo, então, começam-se os próprios discípulos, aqueles 120 no cenáculo, e aí depois Paulo convertido, as primeiras viagens missionárias, e Paulo começa então a avançar no Império Romano com as suas viagens missionárias com Barnabé. O próprio Pedro viaja algumas vezes, Timóteo, outros irmãos que a gente já viu aqui, que Paulo vai dando testemunho deles, e agora a gente vai chegando nos últimos capítulos do livro de Atos, que conta justamente essa cartada final de Paulo em Roma, dando testemunho de tudo isso, escrevendo as suas últimas cartas, ainda em prisão, a gente vai ver, Filemon, Efésios, Colossenses, a gente vai começar a ver essas cartas. E em seguida, então, no final de tudo, Paulo é, então, morto ali em Roma, pelos seus algozes, né? Paulo vai ser morto lá. E depois a gente vai ver, então, Pedro também escrevendo, o apóstolo João escrevendo, e vai terminar justamente com as últimas cartas de João e o livro de Apocalipse. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês. Espero que amanhã, em nome de Jesus, a gente esteja aqui juntos para a gente continuar a nossa leitura, e Deus vai nos levando aqui a terminar esse ano, em nome de Jesus, terminando o texto bíblico. Amém? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.